Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de mistério. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os Frog Boys, os meninos de Daegu. Obrigada, Márcia Adelina Cossens, por ter sugerido essa história. E como sempre, antes de começar, eu tenho que dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de mistério. Eu faço eles por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Eu também tenho que mencionar que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre desaparecimento e morte de crianças, ok? No dia 26 de março de 1991, era dia de eleição na Coreia do Sul, primeiro em 30 anos. Era feriado, e na cidade de Dalso, eu acho que assim fala, no distrito de Daegu, 5 meninos resolveram sair para caçar salamandras. Esses garotos eram Woo Choyeon, de 13 anos, Jo Hoyeon, de 12 anos, Kim Young-gu, de 11 anos, Park Chan-in, de 10 anos e Kim Jong-sik, de 9 anos de idade. Os meninos moravam na mesma rua, eles se conheciam desde o primeiro dia de creche, eram melhores amigos e adoravam sair para brincar juntos. Naquele dia, os 5 meninos, mais um amiguinho, estavam se divertindo perto de casa, quando um adulto reclamou que eles estavam fazendo muito barulho. Eles decidiram, então, explorar os bosques que ficavam na cidade, procurar por ovos de salamandra, e esse outro amiguinho que estava com eles voltou para casa para tomar o café da manhã, porque ele não tinha comido ainda. Subindo uma colina, eles se encontraram com outro rapaz da vizinhança, mais velho, que estava andando de bicicleta. E mais tarde, o amiguinho que tinha ido para casa tomar o café da manhã se encontrou com eles na trilha, mas desistiu de subir a colina com eles porque a mãe dele não deixava ele subir as trilhas da montanha sozinho ou com mais crianças, né, sem um adulto. A mãe dele ficava bem preocupada, assim como muitos pais ali na região, porque ao lado dessa colina havia um lago. De um lado desse lago tinha uma fazenda cheia de animais e do outro lado tinha uma base militar. Os pais não queriam que seus filhos fossem atacados por animais perigosos, nem por militares, por balas perdidas. A principal preocupação deles era que as crianças fossem atingidas por balas perdidas. Naquele dia, então, por volta da 1 da tarde, o pai do Cho-won recebeu uma ligação da escolinha de taekwondo dizendo que seu filho não apareceu pra aula. E como todos os 5 meninos faziam a aula de taekwondo juntos, ele decidiu falar com os outros pais. E foi assim que todos eles descobriram que os meninos não voltaram pra casa depois que saíram pra brincar naquela manhã. Todos os pais foram até o centrinho da vizinhança, conversaram com outras crianças e descobriram que eles tinham subido a montanha para caçar salamandras. Os pais imaginaram que um dos meninos pode ter sido atacado por um animal da fazenda, ou caído e se machucado, e os outros estavam tentando ajudar ele, ou algo assim, né? Ou não queriam deixar ele sozinho no meio da trilha. Então os 5 pais subiram a montanha para procurar pelos meninos. Quando anoiteceu, eles não tinham encontrado as crianças ainda, então eles decidiram chamar a polícia e comunicar o desaparecimento dos meninos. Os policiais disseram que fazia pouco tempo que eles tinham sumido e que eles provavelmente estavam só brincando por aí e logo voltariam para casa. Meninos de 9 a 13 anos de idade, sumidos à noite. E os policiais disseram, não, vamos esperar que eles já voltam para casa. Os pais sabiam que aqueles meninos eram inteligentes, que eles não passariam a noite no mato sem barracas e sem lanternas e equipamento e tal, né? E mais importante, sem avisar os pais. Eles eram meninos educados e eles sabiam que não deviam sair à noite sem avisar os pais. Mesmo assim, a polícia pediu para esperar mais tempo e ver se eles voltavam. Eles não voltaram. 3 dias depois, a família do Kim Jong-sik recebeu uma ligação estranha. Um homem disse que estava com os 5 meninos, que eles não estavam bem e que 2 deles estavam passando muito mal. Esse homem pediu que dinheiro fosse entregue na estação de trem e que lá os meninos seriam devolvidos em troca desse dinheiro. Não sei qual era a quantia do dinheiro, mas pediu dinheiro. Eles chamaram a polícia e juntas as 5 famílias foram até a estação de trem com esse dinheiro, mas ninguém apareceu. Mais ou menos 5 dias depois do sumiço dos meninos, seus rostos foram colocados na mídia e as investigações realmente começaram. Mesmo assim, os policiais continuavam tratando o caso como meninos que fugiram de casa e não voltaram, ao invés de um possível sequestro ou assassinato de 5 meninos, que era o que os pais estavam temendo naquele momento, né? A mídia, por algum motivo, publicou que os meninos estavam procurando sapos e não salamandras, e por isso o caso ficou conhecido como Frog Boys, meninos sapo. Pôsteres e
panfletos com as fotos deles foram publicados pela cidade, mas nenhuma pista realmente apareceu. No dia 4 de maio, mais de um mês depois do desaparecimento, os pais dos meninos apareceram na televisão pedindo por informações e em um programa de TV com chamadas ao vivo, sabe? Aqueles em que a pessoa pode telefonar e fazer perguntas ou dar a sua opinião durante o programa de TV. Eles receberam uma ligação de um menino que dizia ser o Kim Jong-sik. Ele estava chorando, pedindo para falar com a mãe, mas a ligação foi cortada antes que ela pudesse pegar o telefone. Mas um tempo depois essa pessoa telefonou de novo e disse que foi uma piada. Foi um trote. Que também levou as famílias a acreditar que a outra ligação para casa deles pedindo por dinheiro para a família do Kim Jong-sik também provavelmente foi um trote. Foi aí que o caso ficou realmente famoso. Por causa desse programa de televisão, muita gente começou a especular sobre o que pode ter acontecido com os meninos. Muita gente dizia que eles se perderam e morreram de fome na floresta, ou que eles foram levados por soldados da Coreia do Norte, ou que eles foram abduzidos por alienígenas. Enfim, muitas teorias. Mais de 300 mil pessoas, desde vizinhos, voluntários, militares e policiais, subiram e desceram aquela montanha várias vezes, procurando pelos 5 meninos. Alguns vizinhos finalmente começaram a dar o seu testemunho também. Uma mulher disse que viu 5 crianças subindo a colina por volta das 9 da manhã. Ela ouviu eles dizendo que voltariam para casa em 2 horas, provavelmente para almoçar. O menino que vivia perto do lago disse que estava com o pai, pescando, e ouviu os gritos de criança brincando por volta das 11h30 da manhã. Outros 2 coleguinhas dos meninos disseram que se encontraram com eles na trilha por volta do meio-dia e que os meninos disseram que queriam voltar para a montanha para procurar por estojos de bala perto da base militar. Mais um vizinho diz ter visto 5 crianças brincando na trilha por volta das 2 da tarde. E é claro que essas pessoas podem estar mentindo, a gente não sabe se dá pra confiar em todos esses relatos. Alguns deles fazem sentido, né? Que os meninos disseram, a gente vai voltar pra casa pra almoçar, tá? Eu não vou ficar o dia todo no meio do mato. Esse tipo de coisa. Ou que o menino perto do lago ouviu gritos de crianças brincando no mato, que também, né? Compreensível. Mas, o resto a gente não tem como ter certeza mesmo. Com isso, os policiais continuavam desinteressados no caso e as famílias decidiram que teriam que investigar sozinhas. Os 5 pais dos 5 meninos pararam de trabalhar. Eles alugaram um caminhão de anúncios, saíram pela cidade procurando pelos seus filhos. Isso durou 3 anos e nada apareceu. Muitos oficiais perceberam o empenho dos pais e tentaram ajudar. Algumas pessoas suspeitas também apareceram falando com eles, conversando com eles, e eles achavam essas pessoas meio estranhas. Aparentemente tinha um grupo de uma agência de inteligência, que é tipo segurança nacional ou militar, sabe? Basicamente uma agência de inteligência militar. Começou a seguir os pais dos meninos pra todo lado. E eles estavam começando a achar aquilo muito estranho. Apareciam do nada, ou então eles percebiam que, tipo, o mesmo carro seguia eles durante muito tempo. No início, eles achavam que esses oficiais queriam ajudar com as buscas, mas logo eles perceberam que não, eles só estavam perseguindo os pais mesmo, observando eles. E daí nasceu a teoria de que algo aconteceu com os meninos na base militar ao lado do lago, né? Porque os militares estavam tão interessados na história dos meninos. Os pais estavam fazendo tudo sozinhos, eles simplesmente não aceitavam não saber onde os meninos estavam. Alguns deles desenvolveram alcoolismo, outros criaram dívidas enormes, né? Alugando esse caminhão e passeando pela cidade sem trabalhar, mas nenhuma pista apareceu. Em abril de 94, eles voltaram pra casa e decidiram parar com as buscas, pelo menos por enquanto. Um filme, um livro e até uma música foram criados para que mais pessoas ouvissem a história dos meninos, mas não ajudou em nada e as famílias não receberam nenhum dinheiro por isso também. Eles achavam que essas coisas seriam vendidas para ajudar a pagar pelas buscas, mas não. Os pais dos meninos eram reconhecidos no país todo, mas os meninos não. Tinha muita fofoca sobre eles, era bem frustrante. E um dia, no ano de 94, os pais foram contatados pelo exército sul-coreano. Eles foram convidados a uma reunião na base militar de Dalseo. Eles compareceram, foram recebidos por oficiais do exército e os militares ofereceram superpoderes pra eles. Não tô brincando. Vocês queriam que eu estivesse brincando, mas eu não tô.
Eu não sei se essa parte se perdeu na tradução do coreano pro inglês, do inglês pro português, já que eu pesquiso esses casos em inglês, mas aparentemente eles ofereceram superpoderes pros pais dos meninos pra ajudar na busca. Também parece que uma das mães começou a agir de um jeito estranho e os militares disseram que ela tinha recebido os superpoderes e que ela sabia onde os meninos estavam. Eles soltaram essa mãe nas trilhas pra ver aonde ela os levava e obviamente ela não levou eles a lugar nenhum, ela só andou pelo mato achando que podia ver onde os meninos estavam, mas ela não podia. Foi bizarro, foi ruim e desnecessário, né? No dia 12 de janeiro de 96, quase 5 anos após o desaparecimento dos meninos, um dos oficiais que apoiou os pais durante os seus 3 anos de busca foi visitado por um homem que dizia ser psicólogo e pesquisador. Esse homem disse que analisou todas as evidências, todas as entrevistas e etc. e disse que tinha certeza que o pai do Kim Jong-sik foi quem matou os meninos e os enterrou no quintal de casa. Eu não sei que evidências ele tinha pra isso, ele só disse que analisou o que ele tinha e essa foi a ideia que ele teve. E logo essa fofoca se espalhou, multidões começaram a aparecer na casa da família Kim, exigindo que a polícia escavasse a propriedade. Foi isso que eles fizeram. Parte da casa foi quebrada a marretadas para que o terreno embaixo da construção fosse escavado. Tudo que eles encontraram foi um par de sapatos infantis. O que pode significar qualquer coisa, né? Eles tinham filhos, eles podem ter enterrado para simbolizar um enterro pro filho deles, mas eles tinham outro filho. E qualquer criança pode ter perdido um par de sapatos, né? Tirou pra brincar um dia, esqueceu e perdeu os sapatos, sabe? Mas foi isso. O tal psicólogo fugiu do público e alguns anos depois o pai do Kim Jong-sik infelizmente faleceu de cirrose por conta do estresse e o alcoolismo que ele desenvolveu durante a procura pelo filho. No dia 26 de setembro de 2002, 11 anos após o desaparecimento, os esqueletos de 5 meninos foram encontrados a 3,5 km de distância das trilhas onde eles passeavam naquele dia, e a 200 metros de distância da base militar. Os corpos estavam meio que amarrados uns aos outros, ainda vestidos, porém algumas peças de roupa estavam amarradas em nós, por isso eles estavam amarrados uns aos outros. E dentro desses nós, nas mangas dos casacos deles, por exemplo, havia munição e cartuchos de bala. Os policiais de Dalsio não sabiam lidar bem com esse tipo de coisa. Eles permitiram que os pais tocassem nos ossos para identificar os meninos. Os vizinhos se amontoaram em volta da cena. Pessoas estavam mexendo nas roupas e nas balas, sem luvas, sem nada. Também não estavam tomando cuidado com os ossos. Alguns se quebraram ou se soltaram durante a escavação. Não foi bem feito. Um especialista forense foi chamado e ele ficou durante 2 dias na área escavando, organizando os ossos e o resto das evidências. O delegado local, enquanto isso, fez uma conferência de mídia e disse que os meninos morreram de hipotermia. Morreram de frio. Como ele sabe disso? Os corpos dos meninos ainda estão na terra e ele resolve fazer uma conferência dizendo que eles morreram de hipotermia. Logo, muitas autoridades começaram a aparecer, pesquisadores e times de resgate vieram à tona dizendo que não acreditavam que, estando a 3 km de casa, conhecendo a área, os meninos conheciam bem a área, como eles teriam morrido de frio? Eles não teriam morrido de frio. Primeiro que não tava tão frio assim naquela época do ano, pra eles literalmente morrerem de frio se passassem uma noite sem cobertor fora de casa. Não é provável que aconteceria. Segundo que eles não teriam sido enterrados, não estariam amarrados uns aos outros, se eles tivessem simplesmente morrido de frio. A divisão militar, que ficava a 200 metros de onde os meninos foram encontrados, também fez uma conferência só para dizer que sim, aqueles cartuchos e munição que foram encontrados com os meninos pertenciam à base militar. Mas eles não faziam ideia do que aconteceu. Porque era feriado, não tinha ninguém na base durante o feriado, então eles disseram: a gente não faz ideia do que aconteceu, que não tinha ninguém na base naquele feriado. O que não é verdade. Foi confirmado que pelo menos um comissário estava lá naquele dia. E não, a polícia nunca realmente investigou isso. Eles nunca nem entrevistaram esses oficiais militares de verdade. Todas essas informações vieram à tona por causa da mídia. A polícia não entrevistou os militares. Outra coisa que foi mencionada é que eles têm um incinerador de lixo.
na base. Então muitas pessoas estavam dizendo que se um soldado tivesse matado os meninos, ele teria jogado os corpos no incinerador. Não teria mais que lidar com isso. Bom, mas os meninos foram levados ao laboratório e os seus corpos foram examinados. Foi determinado que eles estavam lá há 11 anos e eles provavelmente faleceram no dia em que desapareceram. Estavam bem ali, a 3 quilômetros de casa, esse tempo todo. Um dos meninos tinha 2 ferimentos no crânio, mas que provavelmente não eram buracos de bala. Também foi notado que alguns deles tinham arranhões fundos nos ossos. Pode indicar facadas ou algum outro tipo de objeto que foi. O perito enviou fotos e resultados dos seus exames para um antropólogo forense nos Estados Unidos, um especialista, pedindo por ajuda para definir melhor a origem dos ferimentos nos ossos daqueles meninos. O antropólogo declarou que todos os meninos foram mortos por ferimentos na cabeça e que os arranhões nos ossos dos braços foram também causados antes da morte, mas ele não sabia pelo quê. Ele não sabe que objeto foi usado para causar esses ferimentos. Porém, considerando a maneira como os policiais escavaram a área e deixaram os pais tocarem nos ossos, os exames de laboratório de DNA, impressões digitais, impressões nos ossos e tal, não eram confiáveis. Porque muita gente tocou naqueles ossos. E infelizmente é aqui que tudo termina, pessoal. Eles simplesmente encontraram os meninos. O delegado disse que eles morreram de hipotermia. Essa necrópsia foi feita. E foi isso. Nenhum novo suspeito foi encontrado, o caso simplesmente esfriou. Eu nem sei se a polícia continua procurando por quem matou esses meninos. Eu realmente não faço ideia. Me digam as suas opiniões, me digam as suas teorias. Ele realmente acaba assim num buraco. Não tem mais nenhuma informação. E é isso. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Muito obrigada, Ana Paula, Alessandra Ushinohama e Annie Fuchs por serem membros do meu canal. As minhas redes sociais e a minha caixa postal estão na descrição do vídeo. E eu vejo vocês no próximo. Tchau!